A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui com muita alegria. Eu prometi uma síntese da nossa aula e eu comentando com Samuel sobre o nosso assunto, e eu achei por bem trazer o Samuel para que ele pudesse também compartilhar desse assunto tão maravilhoso que aqui, né, Samuel, aqui na lição anterior. Na lição anterior, volta aqui, Samuel, fala sobre o novo mandamento. Então, eu achei por bem gravar essa síntese para os meus alunos e também para todas as pessoas que terão acesso a esse nosso canal. Eu desejo uma boa tarde para vocês, ou um bom dia, ou boa noite. É o momento que você estiver assistindo aqui essa lição que nós iremos trazer. Então, primeiro, esta lição ela começa com a introdução falando sobre a providência que Deus toma diante da decadência, diante da deturpação humana, onde as pessoas caíram no pecado e assim por diante se tornou uma situação degenerativa e o homem cada vez mais foi se afundando no pecado. E Deus foi cercando com algumas alternativas para que o homem pudesse prosseguir, para que seu projeto pudesse se concretizar. Deus, posterior, depois da queda do homem, que viu o dilúvio, depois Deus chama um homem chamado Abrão, na terra de Ur, e lhe faz promessa. Então, começando daí, e se culmina, né, seu ponto final, seu ponto mais alto, chega à concretização de uma promessa em Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo resulta em nossa salvação. Mas a princípio nós vemos que Deus fez uma promessa a Abraão, no tópico de número 1, traz sobre o decálogo, sobre as leis, onde Deus chama Abraão ele peregrina pela terra de Canaã, posteriormente a sua família fica cativa durante 430 anos, fica ali na terra do Egito. Deus, por intermédio de Moisés, leva esse povo para a terra de Canaã. Eles atravessam o Mar Vermelho, ele chega até o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus ele dá os 10 mandamentos, dá as leis, as diretrizes para que o povo pudesse viver, em harmonia, para que o povo pudesse ser considerado uma nação de justos juízos, para que as pessoas pudessem ser pessoas honestas, pessoas benquistas e bem vistas, e finalmente que eles pudessem ser livres da escravidão. Não somente a escravidão externa, mas a escravidão interna. Nessa introdução, eu sintetizo aqui o primeiro tópico, né? Nós vemos que as pessoas, eles se tornaram depois legalistas diante desta lei, eles acrescentaram tantas coisas que escravizavam as pessoas. Mas este não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era os libertar, né, totalmente, para que eles pudessem ser uma nação livre, um povo liberto. E começando com o primeiro mandamento que diz que nós vamos trabalhar mais agora aqui no segundo tópico da nossa lição. Se você ler a lição, você vai ver que nós estamos sintetizando esse primeiro tópico. E nós vemos que aqui no capítulo 20 de Êxodo, vai tratar exatamente dos mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos. E assim existem outras questões. Na época de Cristo, segundo relatos, tinha 613 mandamentos. Era muito mandamento e muitas vezes a pessoa deixava de cumprir exatamente o que é essencial. E nós vemos que Jesus Cristo, na nossa leitura bíblica textual, mostra um texto em que Jesus
ele se depara com um homem se depara com Jesus e ele pergunta o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. Cristo apresenta para ele os mandamentos e aí ele confirma com Jesus que amar a Deus de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de todo o seu pensamento, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então, sintetizando os mandamentos no Antigo Testamento, é exatamente isso. Aí eu tive conversando com Samuel, nós vamos partir aqui, onde é que está escrito aqui, na nossa leitura base, Samuel, tem aqui tem essa leitura aqui que eu achei muito interessante. Marcos capítulo de número 12, o versículo de número 28 a seguir, diz assim: aproximou-se dele um escriba que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhes: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus disse-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro de todos os mandamentos. Então, entrando já no segundo tópico da nossa lição, meus amados irmãos, eu estive conversando com Samuel e achei interessante essa exposição sobre a questão, sobre cada tópico dessa lição. Nós vamos dar o fechamento falando sobre o novo mandamento, mas aqui ainda a pergunta está sobre o decálogo, sobre os 10 mandamentos, sobre a importância. Então, Cristo, ele sintetiza sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, Samuel, aqui Jesus Cristo, ele principia falando, interpretando aqui de forma correta, porque muitas vezes a dificuldade que se existia na lei não era a lei em si, mas era como se interpretava a lei. Era os acréscimos que as pessoas faziam em cima da lei. O fardo pesado que as pessoas acrescentavam sobre as demais pessoas. Então se tornava algo repugnante, algo enfadonho, algo que não seria justo, seria injusto, um fardo terrível. Inclusive até Pedro fala que é uma carga que nem eles nem seus pais puderam suportar. Era algo intransponível. E aí nós vemos que Cristo veio para cumprir a lei, somente Cristo tinha autoridade para cumprir a lei. No entanto, esses mandamentos servem para nortear, para tirar o povo da escravidão. E ao contrário, o povo agora estava enfiando na escravidão. E então, o Senhor Jesus Cristo, ele sintetiza nesse mandamento, falando exatamente o que nós precisaríamos e de que forma não seria pesado para que nós possamos cumprir. No entanto, esse aqui e os outros também não cumpriram esses mandamentos. Mas o Senhor, ele mostra que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Aí eu vou principiar com a primeira vertente dessa explicação. Amar a Deus sobre todas as coisas implica exatamente nessa resposta que Cristo dá, né? Quando ele tem Deus como o único Senhor, né? O versículo 29 fala que o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora, aí diz aqui, aí principia aqui, dando essa continuidade da explicação desse versículo, que eu entendo que aqui vai ser a explicação do versículo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que significa, Samuel, amar ao Senhor de todo o coração? Fala para os irmãos o que significa amar a Deus de todo o coração. Quando fala de todo o coração, é de todo o coração. Porque tem pessoas, infelizmente, que querem dividir o coração. Querem colocar uma parte para Deus e uma parte para os seus prazeres pecaminosos. As coisas mundanas. Então, quando a gente ama o Senhor de todo o coração, é que é só para Ele o nosso coração. Colocar Ele como prioridade, colocar Ele como uma peça fundamental da nossa vida, Jesus Cristo. É assim que a gente ama Ele de todo o nosso coração, não reservando o nosso coração para outras coisas.
outras coisas que acabam colocando na frente de Deus, mas não. A gente deve reservar todo o nosso coração, sem exceção, para Deus, colocando Ele como prioridade e colocando Ele como a peça fundamental da nossa vida. E quando se fala de toda a alma, Samuel? De toda a alma aí entra os sentimentos, as emoções. O que a alma deseja? A alma deseja pecar. Mas quando a pessoa se sacrifica as suas emoções, seus sentimentos, voltado para Deus, a pessoa consegue amar a Deus de toda a sua alma. Quando a pessoa ama a Deus de toda a sua alma, é quando ela se sacrifica. Ela fala, não, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, porque eu amo a Deus, eu quero ir para o céu. Você pega as suas emoções e entrega para Deus. Ama o Senhor com todas as suas emoções, com todos os seus sentimentos. Então a pessoa que ama o Senhor com a sua alma, ela entrega ao Senhor, não vive na prática do pecado. Essa pessoa não faz a vontade da alma, mas sim sacrifica ela e entrega ela para Deus. Mas não somente isso, Samuel. Aqui diz também que amar a Deus de todo o seu entendimento. O que significa amar a Deus de todo o seu entendimento? Quando você ama a Deus de todo o seu entendimento, é quando você ama a Deus de todo o seu conhecimento. Tem gente que fica pensando, preocupado com várias coisas da vida e acaba não colocando o seu entendimento, o seu conhecimento, Deus como prioridade. Quando a gente ama a Deus, o nosso entendimento, todo o entendimento, é quando a gente busca o conhecimento da palavra de Deus e bota em prática, não colocando coisas do seu entendimento acima das coisas de Deus. É muito importante que cada coisa que é citada aqui basicamente se refere a colocar essas coisas como prioridade para Deus, não outras coisas na frente delas. Sempre essas coisas como prioridade. Quando fala do seu coração, nada pode colocar como prioridade no seu coração sem ser Deus. Quando fala da alma, dos seus sentimentos, das suas emoções, nada pode ficar na frente de Deus, dos seus sentimentos, das suas emoções. Sempre Deus tem seus focos, sempre você tem que sacrificar, não fazer a vontade da alma. E quando fala sobre o entendimento, também é você colocar o seu conhecimento em prática e em primeiro lugar. Buscar cada vez mais entendimento, conhecimento da palavra de Deus. E não buscar conhecimento de outras coisas que não nos ajudam na nossa vida. Não nos ajuda em lugar nenhum. E acaba só tirando a prioridade de Deus. Então esse é amar a Deus de todo o seu entendimento. Então é interessante que existem pessoas que eles negligenciam o aprendizado. Negligenciam mentalizar as coisas de Deus. Porque o que você vai mentalizar é isso que vai estar armazenado em você. Você vai conseguir armazenar essa quantidade. Então, quanto mais você mentaliza, quanto mais você procura aflorar o seu entendimento, aguçar o seu entendimento em referente às coisas de Deus, isso é mais importante. Por muito tempo as pessoas acreditavam que a nossa mente era como se fosse um poço, né? Que você vai lá e extraía, né? Você ia lá e tirava, você conseguia pulsar, se aprofundar ali e retirar alguma coisa dali. Mas passaram a entender, né? Se não me engano, Martinho Lutero, ele teve uma nova visão a esse respeito, que dizia que a mente era como se fosse um tição, que quanto mais você atiça ele, mais ele incendeia. Quanto mais você sopra, mais você atiça, mais ele incendeia, mais ele fica vivo. Aquelas cinzas elas vão embora e vai cada vez mais sendo renovado, né? E Paulo também tinha esse conceito quando ele disse assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Fala assim, olha, rogo no capítulo de número 12 de Romanos: rogo, pois, irmãos meus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós temos que ter nosso entendimento renovado, que quantas pessoas deixam empoeirar, deixam acumular como se fosse um poço roto, um poço como se fosse uma fossa.
deixa a sua mente totalmente contaminada. Então você não pode deixar que essas coisas venha penetrar na sua mente, isso venha atingir como uma seta maligna e você ficar enfermado por aquela situação. Mas limpar a sua mente constantemente pela palavra de Deus. Samuel, mas tem uma outra coisa que me chama a atenção aqui. Amar a Deus, Cristo aqui interpretando aqui, amar a Deus de todo... Aqui, olha. De toda a sua força. Como que é amar a Deus de toda a força? Precisa fazer força para amar a Deus, Samuel, às vezes? Às vezes precisa, né? Mas assim, quando ele fala amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus... Não, mas aqui está falando a sua força. Quando falando de toda a sua força, eu preciso colocar em empenho, força para amar a Deus, sendo aqui fala, né? Mas como que significa amar a Deus com toda a sua força? Então, amar a Deus com toda a sua força é quando você se esforça para buscar a Deus. Você usa a sua força que Deus te deu, porque todos nós temos uma quantidade de força. Usar essa força para pregar o evangelho, ir nas casas, fazer o evangelismo. Você pregar o evangelho com a força que Deus te deu, você utilizando a sua força para Deus, colocando a sua força em primeiro lugar para Deus. Por mais que às vezes a gente ache que é fraco, sempre Deus nos renova com força e dá força para a gente pregar o evangelho da palavra de Deus. É interessante a questão da força, porque muitas vezes a gente tem energia e às vezes a gente não quer gastar essa energia que tem. A gente faz o corpo mole, fala assim, eu não vou para a escola bíblica dominical, e às vezes a pessoa tem condições de ir, a pessoa tem saúde. Nós vemos que muitas vezes a pessoa não tem saúde, a pessoa não tem condições, mas existe muitos que têm a força, mas não quer utilizar essa força em prol de servir a Deus. Então, nós vamos precisar realmente utilizar a nossa força. Não dizer assim, eu vou utilizar essa força para bater em alguém, utilizar essa força. Não, está se falando assim, referente ao Senhor, que nós devemos utilizar. E mais na frente nós vamos ver que quando fala do segundo mandamento, muitas vezes nós temos que utilizar a força. Se para que nós possamos servir as pessoas, nós temos que utilizar a força, imagina Deus, né, Samuel? Para que nós possamos servir o nosso semelhante. Eu achei interessante aqui a resposta que eu principiei, até eu confundi com essa leitura base aqui, mas não era essa. Em Lucas capítulo de número 10, o versículo de número 25, diz assim, olha como que diz. Vai passando ali, Samuel, vai subindo. Calma aí, volta um pouquinho, volta mais. Diz assim, e eis que levantando-se um doutor da lei, e eis que se levantou um doutor da lei, tentando-o, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, que está escrito na lei, como leis? Vai subindo para mim. Como leis? Respondendo, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Aí diz aqui, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Continua a leitura, Samuel. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote, vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Então veja que esses aqui, para seguir o próximo, para ajudar o próximo, que se o homem descia de Jerusalém, entendemos que o homem era judeu, ele desceu de Jerusalém para Jericó. Mas certo samaritano, quer dizer, esse homem nem conhecia, viajando veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão.
E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou do dinheiro e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastardes, tu pagarei quando voltar. Quando, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Então nós vemos que Cristo sintetiza aqui esses dois mandamentos. E você veja que aquele homem samaritano, para que ele pudesse cumprir a lei do amor, ele teve que desperdiçar força, ele teve que disponibilizar dinheiro, então envolvia o coração dele ali. Ele não foi uma pessoa que estava avarento ali no seu coração, porque ele teve que utilizar do que ele tinha. Primeiro ele tem um sentimento, porque ele se move de íntima compaixão. Então esse homem, ele parece-se com Jesus, esse homem também que passou. tinha um entendimento que precisava ajudar. Se você veja que ele, naquele momento, ele não é levado simplesmente pelo... Ele é levado a fazer algo que envolvia completamente a sua vida. Por quê? Ele se envolveu de um sacrifício, porque se aquele homem foi assaltado, logo teria um perigo para ele também se aproximar daquele local. Mas ele teve íntima compaixão. Ele envolveu o sentimento ali na sua vida. E quem sabe também uma decisão, né? Porque antes de tudo o amor é decisão. Eu estava conversando com o irmão William, o William é um dos meus alunos, que depois vai assistir também, né, William? E também na nossa classe, hoje eu falei que primeiro você toma uma decisão e depois vem um sentimento. Enquanto você está fazendo, você está executando, vai vindo, vai aflorar a paixão pelo aquele ofício, ou a paixão por aquela pessoa, o desejo de ajudar, o amor por aquele seu semelhante, enquanto você está ajudando. Então o homem, ele se aproxima, ele sente uma íntima compaixão, ele se compadece daquele homem, e aí ele se aproxima, né? Ele deita azeite e vinhos nas feridas, estava ali endurecido, ele colocou azeite, né, para certamente limpar ali, e para não ficar duro, não ficar enrijecido, né, porque às vezes aquele ferimento já está, se de repente estancou algum ferimento e está ali, e aquele sangue coalhado, alguma coisa, ele precisava remover e tinha que ser com azeite. Então ele utiliza do que ele tinha, ele gasta, porque o azeite, ele tem um custo, o azeite. E se não bastasse isso, ele coloca o vinho ali na ferida que combate ali as bactérias. E ele pega o homem, sabe? Ele exige força. Então você vê que ele usa a força ali, né? Aí devota o amor certamente para com Deus, né? E agora para com o seu semelhante, e ele coloca na sua própria cavalgadura. Ele paga o preço, coloca na estalagem, ele paga o preço ali do tratamento, dá 2 dinheiro e ainda se compromete em pagar o restante, se caso fosse cobrado. Então, queridos, nós vemos que ele não faz o serviço pela metade, ele faz o serviço por completo. E foi exatamente isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele pagou o nosso preço, sabe? Ele foi sacrificado ali na cruz. Ele se arriscou por nós, né? Dificilmente alguém faz isso. Mas Cristo ali, ele se arriscou por nós, pagou um alto preço, né? Os nossos pecados o espancaram Jesus, né? E ele fica ali, sabe, desfigurado na cruz. Ele pagou um alto preço por nós na cruz. As pessoas zombavam dele da cruz, mas ele não desceu da cruz.
ele pagou. Ele fez tudo isso. Ele pagou com preço de sangue esse sacrifício que deveria ser pago. E ele pagou. E aí, finalmente, partindo agora para nosso último tópico, que fala assim: o novo mandamento nos aproxima do reino de Deus. Qual que é o novo mandamento? Muitas pessoas certamente não ouviram falar, nunca ouviram falar sobre o novo mandamento. Ouviram, mas não tomaram ciência do que significa o novo mandamento. Porque se falarmos se era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, já estava lá no Antigo Testamento. Um ponto importante que quando se fala amar a Deus sobre todas as coisas, estava escrito lá no Decálogo. E quando se fala o próximo como a si mesmo, não está de forma sintetizada lá. Isso é no livro de Levítico, que fala que não deveria guardar rancor contra o seu próximo, contra os filhos do seu povo, mas amarás o teu próximo como a si mesmo. Está escrito nos livros do Levítico e não no livro de Deuteronômio nem no Êxodo, onde fala sobre os 10 mandamentos. Então, se sintetizar os 10 mandamentos, certamente vai se referir 5 mandamentos referentes a Deus e 5 mandamentos referentes ao seu próximo. E aí concluímos que será tudo isso. Mas, porém, de forma explícita, de forma clara, de forma objetiva, está no livro de Levítico, quando fala que eles não deveriam guardar rancor, ele não deveria guardar ódio, não deveria guardar sentimento de vingança contra o seu próximo, mas deveria amar o seu próximo como a si mesmo. Mas agora Cristo dá um novo mandamento. Que novo mandamento é esse? Você sabe qual é esse novo mandamento? Qual é esse novo mandamento, Samuel? O novo mandamento é que Cristo falou assim: olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Está na meditação. É só você retroceder à meditação nossa, que diz aqui, olha, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34 e 35. E assim nós fechamos aqui com chave de ouro a nossa lição, tá? A nossa lição de hoje, né? E a conclusão diz assim, olha, Jesus conduziu todos os mandamentos em um único, pois sabe que se amarmos como Ele nos ama, certamente Deus virá em primeiro lugar em nossa vida, pois somos servos. O Mestre sabe igualmente que, se amarmos tal como Ele nos ama, não desprezaríamos os nossos semelhantes, pois eles serão mais valiosos do que as regras, sejam elas religiosas ou não. Samuel, quer fazer algum acréscimo, Samuel? Acredito que já é o suficiente. Já. Tá bom? Mas agradeço a oportunidade a todos os irmãos. Essa é uma lição, uma revista muito boa. Não essa lição, mas as outras lições também têm assuntos muito bons. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse vídeo. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, Samuel. Deus abençoe. Pela cooperação. Obrigado, meu irmão, você que está do outro lado. Se você deseja compartilhar essa mensagem para abençoar a vida de alguém, se você entendeu que foi de grande importância, pode compartilhar, sinta à vontade, para a glória do Todo-Poderoso. Amém. Deus abençoe.